Aleluias, glórias a Deus. Pegue a sua Bíblia no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler duas palavras dessa noite. A primeira, gostaria que você abrisse o Salmo 91. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2 da palavra do Senhor nessa noite. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Vamos ler de novo, verso 1 e o verso 2 do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Agora abra sua Bíblia um pouquinho para frente aí no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 54. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Com justiça serás confirmada e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. E esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Podemos assentar no nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você nessa noite essas duas palavras de Deus para a nossa vida, para a nossa casa. Que o seu coração esteja aberto à voz do Espírito Santo, porque foi isso que Jesus nos falou nas cartas do Apocalipse. Toda a carta que foi enviada à igreja, que Jesus enviou o anjo da igreja ao pastor das igrejas locais, ele encerra com uma frase dizendo: e aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Nessa noite, uma vez mais, o Espírito Santo vai falar com a igreja. Nessa noite, uma vez mais, ouviremos a voz do Espírito de Deus através da santa palavra de Deus. Amém? E nessa noite, querido, a palavra é de autoridade para a vida do servo, da serva de Deus. Eu li dois textos poderosos da palavra, duas porções da Escritura, que fazem menção a uma autoridade que nos foi dada, que fazem menção a um poder que nos foi outorgado por Jesus. O Salmo 91 fala de uma proteção, de um revestimento do servo de Deus, daquele que está na presença de Deus. Ele fala de uma autoridade de Deus estando sobre as nossas vidas, e uma proteção que nos guarda diuturnamente por estarmos debaixo das asas do Altíssimo. Nós lemos um outro texto também em Isaías capítulo 54, do versículo 13, do versículo 14 ao 17, onde Deus está falando com Israel a respeito da sua salvação, a respeito do progresso de Sião, do povo de Deus, que Israel por muito tempo ficou cativo às nações. Muitas vezes, por causa do seu pecado, Deus permitia que as nações ímpias fustigassem o povo de Deus e os levassem presos ao cativeiro. Mas nesse momento, o povo está sendo livre, liberto pelas mãos do Senhor. E agora Deus está fazendo uma promessa sobre todo o seu povo, que o assolador, aqueles que produziam as armas e que iam contra o povo de Deus, não viriam mais. E aqueles que se levantassem contra o povo de Deus, esses que estavam se levantando não eram pela mão de Deus, eram por eles mesmos. Mas Deus estava dizendo para o seu povo que haveria um livramento, que haveria um cuidado de Deus sobre o seu povo, e que nenhum mal chegaria sobre eles, porque o próprio Deus estaria os livrando, os guardando, os estabelecendo na sua presença. E nessa noite, querido, eu quero dizer para você que nós recebemos uma autoridade de Deus, que muitas vezes nós
desconhecemos. Recebemos uma autoridade de Jesus que muitas vezes, como igreja, nós desconhecemos. Muitas vezes nós não desfrutamos do sobrenatural, não entramos debaixo do poder de Deus, ou por falta de conhecimento, ou por falta de busca da presença do Senhor. Nós recebemos uma autoridade da parte de Deus extraordinária para derrubar cadeias, quebrar grilhões e sermos vitoriosos na presença de Deus. Amém? Querido, nós temos uma fé tão poderosa, a Escritura registra uma fé tão poderosa e eficaz, que não nos deixa reféns das circunstâncias. Quantos estão reféns das circunstâncias da vida? Quantos estão reféns diante da força do mal? Quantos estão reféns diante das opressões do mal? Mas foi derramada uma autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida, de Jesus, que nos deu poder, que nos deu autoridade, que nos deu chaves espirituais para vencermos as forças do mal, para vencermos as barreiras que se levantam contra a nossa vida. A fé não conhece limites, a fé não conhece derrotas. A fé é o campo sobrenatural do Espírito, do Reino de Deus, onde nós acessamos as coisas celestiais, onde nós entramos no mundo espiritual e somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quase 100% dos resultados que se dão dos problemas que enfrentamos e que talvez aceitamos em algum momento, são por falta da nossa própria reação. Você quer ver um exemplo? Talvez uma enfermidade se instala no seu corpo, aí você diz assim: é verdade, fazer o quê, né? Acontece, né? É assim mesmo, aconteceu, fiquei assim. E você já aceita, você já se conforma com aquilo. Você se esquece que você tem uma autoridade que foi dada por Jesus. Irmãos, eu estava lendo um texto na Bíblia hoje. A Bíblia diz que Jesus enviou 70 discípulos para uma obra, 70 discípulos para uma grande missão. E Jesus disse para ele: olha, entre nas aldeias, vão de cidade em cidade, vão de casa em casa e pregue o reino de Deus. Se você chegar numa casa e bater naquela porta, e aquela porta se abrir e te receber, você entra nela, você ora, você faz a obra de Deus, prega o reino de Deus e depois você vai embora. Se você chegar numa casa e se você bater naquela porta e a porta não se abrir, se recusar a sua entrada, você bate o pé, bate o pó do seu pé e volta para trás, siga o teu caminho. E aí Jesus disse assim: olha, vão, anuncie o reino de Deus, cure os enfermos, limpe os leprosos e anuncie o arrependimento, o reino de Deus. Então os discípulos vão em uma grande jornada, 70 discípulos, e eles vão de 2 em 2, e eles começam a pregar a palavra de Deus. Um sai para um local, o outro sai para outro local, e eles vão com a graça e a autoridade que Jesus entregou sobre eles. Pouco tempo depois, os discípulos voltam, eles vêm cheios de alegria, e eles vêm diante de Jesus com muita alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Senhor, em teu nome nós fizemos obras extraordinárias. Em teu nome nós entramos no sobrenatural e vimos pessoas sendo curadas, restauradas e libertas pelo poder. E aí a Bíblia diz que Jesus se alegra no Espírito Santo ao vê-los com essa atitude e diz para ele: olha, sejais alegres não por isso, mas antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e mais revelastes aos pequeninos. E Jesus se alegra com os discípulos, porque eles vêm cheios de graça, cheios de convicção, porque eles entenderam o poder que veio sobre a vida deles, e eles usaram o poder de Deus, do jeito de Deus, da vontade de Deus, em outras vidas. Irmão, esse mesmo poder foi derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida como igreja. Lembra em Atos capítulo 1, versículo 8? Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus está com os discípulos antes de subir aos céus. Ele se reúne com os discípulos e ele vai dizer o seguinte: eis que vos dou poder para serem minhas testemunhas. Jesus derrama autoridade e poder sobre os servos para pregar a palavra, para libertar os cativos,
para fazer tudo aquilo que ele fazia enquanto estava na terra. Jesus lança uma palavra sobre os discípulos, então ele vai assunto aos céus. E os discípulos vão olhando, contemplando Jesus subindo e entrando nas nuvens. 2 anjos se apresentam e dizem: olha, por que vocês estão olhando para ele? Esse mesmo Senhor que está subindo voltará da mesma forma um dia. E passado alguns dias depois, eles estão orando em Jerusalém, em um cenáculo, buscando pela presença de Deus e pela promessa do Pai, buscando pelas promessas de Deus. Irmão, se tem uma coisa que eu e você temos diante da palavra, são promessas. E os discípulos estavam reunidos num cenáculo, uma espécie de igreja, de casa, um local de reunião espiritual. Estavam reunidos orando e buscando a Deus, como eu e você estamos aqui nessa noite. E eles estavam adorando o Senhor e rogando pela promessa de Jesus. A Bíblia diz que enquanto oravam e buscavam a Deus, um vento veemente e impetuoso entrou porta adentro e encheu aquela casa. E que no mesmo momento, o poder de Deus tocou a vida de todos que estavam naquele lugar. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo sobre as suas cabeças. Sabe, irmão, a Bíblia diz que foi de repente. Foi de repente. Pode ser que alguns não estavam esperando aquilo, mas é óbvio que se eu estou orando e buscando a Deus e aguardando pela sua promessa, eu sei que a qualquer momento Ele vai se manifestar. Irmão, e foi de repente, o Espírito Santo entrou porta dentro, Ele encheu aquela casa, Ele assoprou sobre todos, e todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é poder. O Espírito Santo é vida. O Espírito Santo é fogo, é glória, é autoridade, é unção de Deus. Aleluias! Eles foram cheios da presença de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo naquele dia. As suas vidas mudaram. O seu pensamento mudou. A sua convicção mudou. As suas atitudes mudaram. Quando um olhou para o outro, viu diferença, porque sobre a cabeça deles estava uma língua repartida como que de fogo. Aquele era o símbolo de que Jesus tinha acendido a igreja, e Jesus tinha aceso a vida dos discípulos para uma nova jornada sobre a terra. Sabe, irmão, parece que tem gente tão apagada, parece que existem pessoas tão apagadas da igreja. E quando eu falo igreja, eu falo num contexto geral, no corpo de Cristo sobre a terra. Parece que existem irmãos tão apagados na fé, no Espírito. Mas Jesus, querido, nessa noite, Ele está falando para mim e para você que Ele quer derramar poder, Ele quer derramar unção, Ele quer derramar novidade e acender o fogo dEle na minha e na sua vida, para que nós possamos ver coisas diferentes, para que nós possamos desfrutar de coisas sobrenaturais na presença de Deus. Sabe, querido, muitas vezes é requerido, exigido de mim e de você a fé diante das adversidades da nossa vida, diante das impossibilidades que se apresentam diante de mim e de você, dos impossíveis. Irmão, nós só lidamos com o impossível pela fé, porque impossível é impossível, mas não existe impossível para Deus. Jesus disse: aos homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. E como é que eu e você vamos lidar com situações impossíveis? Como é que eu e você vamos lidar com situações extremas? Ficaremos refém delas? Ou vamos usar o poder, a convicção da fé diante dessas circunstâncias para sermos mais do que vencedores? Muitas vezes, como eu disse, ficamos passivos diante da enfermidade, ficamos passivos diante da perseguição, ficamos passivos diante da ação do mal, e não nos levantamos em Deus. Esquecemos que Jesus derramou uma autoridade, um poder sobre as nossas vidas, e nós ficamos lançados ao chão, à lona, esquecendo que Jesus é comigo e é contigo. Muitas vezes nos vemos em paralisia ou paralisados, impedidos diante das provas, e deixamos de manifestar a fé, a nossa atitude com poder. Muitas vezes nos encontramos, querido,
com essa deficiência, mas por causa da nossa falta de ação, da nossa falta de reação. Quantos conhecem a fé? Quantos conhecem a palavra, mas não manifestam a fé na palavra? Quantos sabem que recebeu a autoridade de Deus, mas mesmo assim se vê diante das forças do mal e se rende após as forças do mal? Se Jesus disse, irmão, que você já foi curado, você já foi curado. Irmã, se Jesus disse que você já foi curada, você já foi curada. Porque Jesus morreu na cruz e não morreu em vão. E quando Ele estava lá sendo pregado, Ele estava recebendo sobre Ele as enfermidades, as acusações, as dores, todas as dívidas, as dúvidas, os problemas, todas as enfermidades estavam caindo sobre Ele naquele dia. E a Bíblia diz através de Isaías que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelos seus sofrimentos nós fomos curados. Por isso, nessa noite, querido, eu quero lembrar a você que existe uma autoridade sobre as nossas vidas, uma autoridade que está em vigência nesse momento, que está valendo nesse momento, que está atuando nesse momento, pela minha e pela sua vida. Eu quero ler Mateus capítulo 16, versículo 17 e 19, que diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, mas meu Pai que te revelou, meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Irmão, olha o que Jesus está dizendo. Jesus está com os discípulos e Ele pergunta: quem diz os homens que eu sou? E aí as pessoas, todo mundo dizia alguma coisa. Depois Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tem uma revelação de Deus na hora e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse: Pedro, não foi a carne, não foi a religião, não foi o conhecimento humano que te revelou, foi o meu Pai que está nos céus. Irmão, eu e você estamos aqui porque Deus revelou Jesus para mim e para você. É por isso que somos igreja. E aí Jesus disse: Pedro, eu também sei quem você é. Você é Pedro, você é pedra, você é uma pedrinha pequenininha. Jesus estava dizendo também: eu também conheço você, eu sei as suas limitações, eu sei as suas dificuldades, eu sei os seus conflitos, eu sei as suas dores, eu sei o quanto você é fraco, quanto você é pequeno, quanto você é necessitado, o quanto você muitas vezes é carente e é ansioso. Jesus estava dizendo: eu também conheço você, Deus me revelou para você, mas eu também conheço a sua vida. E sabe o que Jesus disse para ele na sequência, irmão? Porque você me reconheceu, porque você entendeu quem eu sou. Preste atenção nisso. Jesus diz: porque você sabe quem eu sou, porque Deus mostrou para você quem eu sou. Eu estou falando para você, irmão. Jesus está falando para Pedro, mas agora eu estou falando para você. Porque você sabe quem eu sou, Jesus está falando. Preste atenção na autoridade de Deus. Porque você sabe quem eu sou, por causa do seu conhecimento, da revelação que você tem de quem eu sou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus está dizendo, querido, nessa noite, que Ele está edificando as nossas vidas, porque nós o reconhecemos. Ele foi revelado para mim e para você. Nós sabemos que Jesus não era meramente um mestre, não era meramente um profeta. Jesus é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus vivo que veio sobre a terra, e Ele foi revelado em nosso espírito. Aleluias, glória a Deus. E porque Ele foi revelado, então Jesus está dizendo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prosperarão.
as portas do inferno não prevalecerão, as ações do mal não prevalecerão contra a sua vida, porque eu estou edificando a sua vida, eu estou edificando a sua casa, eu estou estabelecendo você sobre a rocha, eu estou te colocando sobre um lugar seguro, protegido, guardado, estabelecido. Aleluia! Jesus disse para Pedro naquele dia, assim como Ele está dizendo para mim e para você. O Salmo 127, o verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmão, Jesus está construindo as nossas vidas sobre Ele, porque eu e você estamos aqui entendendo quem Ele é, conhecendo o Senhor a cada dia, aprendendo na sua palavra, tendo experiências com Ele a cada dia. Ele está nos edificando sobre Ele, em uma estrutura inabalável, em uma estrutura inconfundível, em uma estrutura que não pode ser contraditada. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. É Ele que está edificando as nossas vidas, é Ele que está estabelecendo as nossas vidas. Você sabe, irmão, que os judeus, eles não constroem as suas casas na terra. Os judeus, eles constroem as suas casas no platô da rocha. Será que dá para entender alguma coisa? Porque eles sabem, irmão, que a casa na terra pode dar problema, mas a casa construída no platô de uma rocha, em uma estrutura sólida, jamais ela cairá, jamais ela trincará, jamais ela ruirá por terra, porque ela está estabelecida sobre a rocha. E é isso que Jesus está fazendo comigo e com você, está nos estabelecendo sobre a rocha inabalável da sua presença. Aleluias. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Quantas pessoas trabalham de sol a sol, lutam, se esforçam, arregaçam a manga, mas não vê o fruto do seu trabalho, não vê o fruto da sua vida. E Deus está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Entende, irmão? O Senhor precisa trabalhar em nossas vidas, Ele precisa edificar os nossos passos, porque senão em vão nós vamos trabalhar, em vão nós vamos correr daqui para lá, em vão. Mas quando Jesus está edificando-nos na sua presença, então estamos seguros, então estamos debaixo da bênção, da honra, da prosperidade de Deus. E Ele fala mais, Ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu sempre tenho essa concepção: em vão vigia o vigia, em vão guarda a cerca elétrica, em vão guarda o alarme, em vão todas as estruturas humanas serão, se não for o Senhor vigiando a casa. Então o Senhor está dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não estivesse naquela cidade guardando-a, tudo de mal entraria por aquela porta. Poderia ter o guarda que tivesse, a sentinela que tivesse. Se Deus não estivesse naquele lugar, guardando aquela casa, guardando aquela família, guardando aquela cidade, ela estaria vulnerável. E é o que Ele está dizendo: se o Senhor não estiver edificando a nossa vida, se o Senhor não estiver guardando a nossa casa, em vão nós vamos trabalhar, e em vão nós mesmos vamos cuidar. Porque se eu e você entendemos e reconhecemos Jesus, e sabemos que Ele está edificando as nossas vidas, as portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa casa. Amém? Não prevalecerão contra a igreja de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra mim e contra você. E quando Jesus fala de portas do inferno, fala de edificação primeiro. Primeiro é sustentação, primeiro é alicerce na vida. Você já viu a construção de uma casa, irmão? Você acha que o pedreiro, o construtor, vai fazer a casa sem alicerce? Vai lançar o fundamento direto da terra e subir? Ele vai fazer um baldrame, um alicerce muito bem feito, para que suporte o peso da casa. E por que Deus fala comigo, com você, sobre isso? Está falando sobre a nossa vida. A nossa vida deve estar alicerçada nele. Nele. Não é no nosso braço, irmão, nas nossas convicções,
no nosso intelecto, nas nossas amizades, influências. A nossa casa deve estar estabilizada nele. Ele é o alicerce. Paulo disse: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, e outro veja como edifica sobre ele. O fundamento que Paulo está estabelecendo na igreja, quando escreve as suas cartas e ensina sobre Jesus, é o próprio Jesus. Ele é o fundamento das nossas vidas. Se estamos nele, somos inabaláveis nele. Amém? Irmão, para alguém tocar em você, tem que tocar nele. Para o diabo tentar tocar em você, tem que tocar nele primeiro. Amém? Por isso que a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Porque antes de tocar em mim e você, ele precisa tocar em Deus. E quem vai tocar em Deus, irmão? Aleluias! No mesmo texto, Jesus está falando da guerra espiritual. Jesus está falando da batalha espiritual. Ele está dizendo e falando das portas do inferno. As portas do inferno, a visão que Jesus traz é como se o inferno estivesse vindo. As portas infernais estivessem vindo dando contra a igreja, afrontando a igreja. Mas Jesus está dizendo que nós estamos em uma batalha, e que nessa batalha eu e você somos vencedores. Nós prevaleceremos contra as forças do mal. Em Jesus, pelo poder, pelo sangue, pelo nome de Jesus, pela graça e a glória de Deus, prevaleceremos contra as forças do mal. Mateus 11:12, Jesus disse assim: desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Por que Jesus está falando isso, irmão? Por que é pela força que nós nos apoderamos do reino dos céus? Porque há uma guerra espiritual, porque há um embate espiritual, há um embate pelo reino dos céus. É tomado a força, e eu quero que você entenda, querido, que essa força não é humana. Existem dois lados dessa moeda. Primeiro, Jesus vai dizer assim em Lucas 9:23: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Você está vendo por aí o evangelho sem cruz? Está vendo o evangelho de hoje? O evangelho light, o evangelho fast food, irmão. O evangelho sem cruz, o evangelho sem arrependimento, sem mudança. Olha as palavras do mestre dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Nós vivemos hoje, querido, numa geração egocêntrica. Não vivemos como uma igreja teocêntrica. Nós aqui queremos viver como uma igreja teocêntrica, onde Deus é o centro. Mas infelizmente hoje, muitas igrejas são egocêntricas, ou antropocêntricas, onde o homem é o centro, não Deus mais o centro, o homem é o centro. Então o que vai acontecer? Vai entrar em choque com as palavras de Jesus. Jesus está dizendo, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, isso é reino de Deus, isso é evangelho, isso é negar o meu eu, é negar a minha vontade por causa da vontade dele. Tomar a cruz e seguir Jesus vai custar toda a minha vida. Tomar a cruz e seguir Jesus vai custar toda a minha vida. Será que, irmão, muitos estão dispostos a isso? Porque isso é evangelho. Jesus dizia abertamente a todos: olha, vocês querem me seguir? Peraí, vocês estão vendo eu curar o cego ali? Você viu lá eu curando o leproso, ressuscitando o morto? Você viu? Glória a Deus. Então faz o seguinte: você quer me seguir? Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim. Jesus está requerendo uma atitude, querido, da nossa parte, de negar o nosso eu, para viver o propósito dele, a vontade dele. E Jesus segue dizendo, ainda no mesmo contexto, ele diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Olha que interessante: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida
por amor de mim. Não é por qualquer coisa, é por amor dele. Por amor de mim, achá-la. Achar a vida onde, irmão? Achar a vida onde? Achar a vida na eternidade. Achar a vida na presença de Deus. Achar a vida no céu. Achar a vida com Jesus eternamente. Aleluias. Irmão, mas tem muita gente que vive com os olhos na terra. Vive na terra, anda na terra e acha que é só isso e acabou. É só terra e quem morreu acabou e não tem mais nada. Não. Quem ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida aqui por amor de Jesus, achá-la na eternidade junto com Ele. Aleluias. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo assim a sua alma. E aqui Jesus encerra as suas palavras com uma pergunta: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder no final a sua alma, que é o mais precioso, que é o mais valoroso? É muito preciosa. Nem o ouro, o diamante, nem a riqueza, nem as maravilhas do mundo, nada que existe sobre essa terra é tão caro quanto eu e você. Nada é tão precioso como a tua alma diante de Deus. Por isso que Jesus foi à cruz por causa de mim e de você, para nos resgatar de volta para Deus, pagando o preço dos nossos pecados. Aleluias. Além, querido, do convite, além de negar o nosso eu, a Bíblia vai dizer que nessas guerras espirituais, o nosso ego, o nosso eu deve ser subjugado por causa dos pecados e da carne. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 7, do versículo 14 ao 24, ele encerra no versículo 24. Aliás, ele continua dizendo no versículo 24 a seguinte palavra: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha as palavras de Paulo, querido. Ele diz assim: bem sabemos que a lei é espiritual, a lei de Deus, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Já percebeu que a hora que você quer fazer o bem, você não consegue? Já percebeu que quando você precisa fazer o bem, o seu coração se inclina para o outro lado? Você sabe que você precisa fazer aquele bem, mas o seu coração é egoísta. As suas atitudes são contrárias e você faz a outra coisa. É o que Paulo está falando, irmão. Isso acontece comigo e com você. Porque o que faço não aprovo, a minha consciência não aprova, pois o que eu quero, isso não faço. Ou o que é correto a ser feito, eu não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu o que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. É a natureza que está falando, irmão. Está falando da natureza caída, do pecado, do cerne do homem. E ele continua dizendo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E eu sempre dou esse exemplo, irmão, quando eu lembro essas palavras de Paulo. Quando Paulo fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Já percebeu quando uma pessoa se corta, e se ela não se cuida, apodrece, cheira mal? É a nossa carne. Por isso que Paulo está falando: porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito querer estar em mim, mas não consigo fazer ou realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, é uma lei, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O pecado, a insensibilidade, as mazelas da nossa alma. Por isso que Jesus disse, irmão: aquele que quiser vir após mim, negue-se. Está falando disso, de negar a nossa natureza, as nossas paixões. Ele vai seguir: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Segundo no meu espírito, na minha alma, eu tenho prazer nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Segundo o homem interior, eu tenho esse prazer no Senhor. Mas ele vê nos seus membros outra lei que batalha contra a lei do entendimento,
E ele diz: e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Quantos sentidos nós temos? Lembra? São 5, não são? 5 sentidos: olfato, paladar, tato, audição e visão. Paulo está falando disso. Eu vejo nos meus membros, na minha mão, nos meus olhos, nos meus pés, nos meus sentimentos, nos meus ouvidos, na minha boca, nas minhas palavras. Eu vejo uma lei que batalha contra a lei de Deus e que me rende, porque isso me rende ao pecado. Isso está nos meus membros. Ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele reconhece, irmão, que ele é como um corpo morto ambulante andando sobre a terra. Que se ele fosse depender dele mesmo, ele já estava morto em delitos e pecado. Se ele fosse depender sim da sua justiça própria, ele já estava perdido para sempre. Ele estava reconhecendo as suas misérias diante de Deus e dizendo que o seu eu está degradado, que ele precisa do Espírito Santo, ele precisa da presença de Deus. E por que eu estou dizendo isso para você, querido? Porque Jesus nos deu autoridade, revestimento e poder. Só que essa autoridade, ela vai ter vazão pelas nossas vidas. Quando nós colocamos essas coisas nos seus devidos lugares. Porque existe uma batalha espiritual dioturna. E sabe, querido, nessa batalha espiritual, aonde as trevas vêm contra mim, contra você, as portas do inferno vêm contra mim, contra você, eu e você devemos estar preparados, revestidos, guardados. Os nossos sentidos devem estar debaixo do propósito de Deus. A nossa vontade deve estar condicionada à vontade de Deus, para que não haja vazão em nossa carne, para que não haja vazão em nossos sentimentos enganosos, para que não haja vazão nos nossos desejos enganosos, para que Deus possa operar em nós e através das nossas vidas. Porque Jesus disse a Pedro: eu te dou as chaves do reino dos céus. Jesus está falando de autoridade, porque chaves na Bíblia fala de autoridade. Eu te dou a chave, a autoridade para você entrar e sair. Para você entrar e sair. Aonde? Aonde? No reino dos céus. Espera aí, pastor, está de brincadeira, mas Pedro estava na terra. Como que Jesus está falando para ele entrar no céu e sair? Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Existe uma autoridade sobre a sua vida, uma condição que Deus te deu, onde você decreta sentenças, onde você fecha a porta e onde você abre porta. Aleluias! Nós entramos e saímos diante da presença de Deus com autoridade. Nós entramos e saímos diante de circunstâncias em nossas vidas com a autoridade de Deus. Por isso ele disse: eu te dou as chaves do reino dos céus. Isso é autoridade nas regiões celestiais. O reino de Deus domina sobre todos os reinos, irmão. O reino de Deus domina sobre todos os reinos, sobre o reino espiritual e sobre os reinos físicos. Deus domina sobre todas as coisas. Ele é o dominador, o dominante, o soberano, o eterno, o Senhor dos exércitos. Ele deu autoridade para mim e para você. Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, preste atenção na palavra, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não nos abençoará, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Lembra das chaves que Deus deu para Pedro? Lembra das chaves que Deus deu para a igreja? Nós já fomos abençoados nos lugares celestiais. Porque a bênção primeiro, irmão, ela acontece nos lugares celestiais, depois ela se manifesta nos lugares materiais. Amém? A minha vitória e a sua se manifesta no reino do Espírito, depois ela vem para o reino da terra.
E se eu e você temos autoridade para acessar o reino do Espírito, então a nossa vitória é segura na presença de Deus. Já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Às vezes nós dizemos assim: eu vou lá na igreja para ser abençoado, eu vou lá na igreja para receber uma bênção de Deus hoje. Deixa eu falar para você, irmão, você já tem a bênção de Deus sobre a sua vida. A bênção de Deus já está sobre você, já está sobre a sua casa, já está sobre a sua família, já está sobre a sua alma. Aleluias. Sabe, querido, quando nós pensamos que nós vamos receber, nós não temos a concepção que nós temos. Nós pensamos que vamos receber uma coisa que nós já temos. É igual você prometer alguma coisa para a criança, irmão, prometer para o seu filho, ainda mais se for pequenininho. Você promete para o filho alguma coisa, irmão, a criança já acredita que é dele. Ele já acredita que está com ele, sabia? Mas não está ainda. Mas ele já pensa que está, que ele sabe que você vai dar e que é dele. Ninguém vai mudar isso, irmão. Ninguém vai mudar isso. Por que eu estou falando isso? Que eu e você temos que ser assim diante de Deus. Deus está falando, a palavra do Senhor está falando que nós já somos abençoados, e nós pensamos que vamos ser. Amém? Você precisa sair daqui nessa noite sabendo que você é abençoado, que você é curado, que você é restaurado, que a bênção de Deus já está sobre a sua casa, está sobre a sua vida, porque assim a palavra está dizendo. Mas o filho, quando recebe uma promessa do pai, ele acredita como se estivesse já com ele, irmão. E é assim que nós temos que acreditar. Não que a bênção vai vir, mas que a bênção já está. Eu só preciso crer e declarar a palavra de Deus sobre a minha vida, porque foi assim que Deus disse para mim e para você. Agora nós lemos um outro texto em Isaías 54, versículo 17, que eu quero destacar aqui nessa noite. Isaías disse assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Essa ferramenta, ou essa arma forjada, preparada, fala de uma trama. Essa arma forjada fala de uma arquitetação. Essa ferramenta preparada fala de algo projetado pelo mal, não por Deus. Esse conluio, essa ação, essa estratégia não é de Deus. Esse plano é do mal. Esse plano forjado nas trevas. Esse plano é forjado pelo maligno, pelas hostes da maldade, nos lugares celestiais, que influencia nos lugares físicos. Isaías está dizendo que essa ferramenta forjada, preparada contra ti, não prosperarás. Está entendendo, irmão? Que essa ferramenta, essa arma, esse engano, essa trama, essa arquitetação do inferno, esses planos malignos que estão sendo forjados contra mim, contra você, não terá prosperidade, não terá validade, não acontecerá, porque não é de Deus, é do mal. E o Senhor está dizendo: a sua justiça procede dele. A sua justiça, a sua justiça procede do Senhor. Ele está dizendo que essa ferramenta que está sendo levantada contra as nossas vidas, ela vai cair por terra. Eu não sei se por esses dias você sofreu uma ameaça, eu não sei se por esses dias você sofreu alguma retaliação, eu não sei se por esses dias você sentiu algo ruim, ou alguém passou para você alguma coisa ruim, mas Deus está dizendo para você nessa noite e para mim, que esta ferramenta do inferno não prosperará contra a sua casa. Aleluias! Ele está dizendo que toda arma forjada, deixa eu falar para você essa arma, irmão, porque havia o ferreiro, o homem que colocava o ferro no fogo e moldava as espadas.
e moldava todos os apetrechos de guerra, os escudos, as lanças, tudo aquilo que era preparado para uma guerra. E Deus está dizendo que essa arma que foi preparada, para tentar assolar a minha e a sua vida, a nossa casa, a nossa família, ela não irá prosperar, ela não prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra as nossas vidas. Aleluias. Isaías segue dizendo assim: e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Não só uma ferramenta sendo preparada, não só uma arquitetação no inferno sendo preparado, mas línguas malditas, línguas malignas, falando contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. O Senhor está dizendo nessa noite que tu a condenarás. É eu e você que vamos nos levantar contra isso nessa noite. É eu e você que vamos condenar toda palavra contrária. É eu e você que vamos condenar toda palavra maldita. É eu e você que vamos nos levantar diante da presença de Deus e condenar tudo aquilo que não procede de Deus. Sabe, querido, diante dessas circunstâncias, nós encontramos na palavra, requer-se algumas coisas em nossas vidas, porque se nós estamos sendo edificados sobre essa rocha, estamos guardados e o poder de Deus vem sobre as nossas vidas, isso não vai vir de graça, irmão. Ah, pastor, mas de graça recebeste, de graça dás. Sim, o que Deus fez por mim e por você é graça abundante. Deus não cobra nada, irmão, Ele simplesmente nos dá a sua graça e o seu amor. Mas deixa eu falar para você, querido, requer-se de mim e de você a renúncia, requer-se de mim e de você o jejum, requer-se de mim e de você a oração, a fé, a palavra de Deus. Quando falamos de jejum, nós falamos de uma vida de santidade, de piedade e consagração a Deus, de abstinência diante da presença de Deus. O jejum é uma das armas eficazes que nós devemos praticar. Eu quero fazer uma pergunta para você: quanto tempo você não jejua, irmão? Quanto tempo você não jejua no Senhor? Porque isso, irmão, o jejum é a consagração do crente. Fala da nossa vida de santidade, de piedade, de consagração ao Senhor. Porque se nós estamos diante de uma guerra espiritual, e se recebemos o poder de Deus, o jejum faz parte das armas espirituais. Não só o jejum, mas a vida de adoração e de oração, que fala de intimidade e comunhão com Deus. A vida de oração, essa é a vida do servo e da serva de Deus. A vida de fé, onde nós estamos diante dos impossíveis, mas que eles se tornam possível. A Bíblia diz, o apóstolo João diz em 1 João 5,4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo, irmão, não é que vence no mundo, que vence o mundo, que vence as circunstâncias, que vence as dores, que vence os problemas. A Bíblia diz também em Romanos 10,17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não vai ser pela murmuração do irmão, não vai ser pela novela, não vai ser pelo filme, não vai ser pelas conversas fiadas. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe, querido, quando falamos da palavra, falamos do compromisso com a verdade. Porque eu sei que a ferramenta não prosperará sobre as nossas vidas se nós estivermos debaixo da verdade de Deus. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, ele diz assim: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Porque andando na carne, sendo um ser humano comum, não batalhamos as batalhas comuns, não batalhamos na carne. As nossas armas, irmãos, não são carnais. Nós não ficamos batendo boca com os outros, nós não entramos nas lutas de carne,
no enfrentamento humano. A Bíblia está dizendo que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quantas fortalezas se levantam contra as nossas vidas? Quantas muralhas se levantam contra as nossas vidas? Lembra das muralhas de Jericó? Eles destruíram com bomba, irmão? Foi com bomba que eles destruíram Jericó? Eles lançaram pedra na muralha e derrubaram? Eles sim lutaram no reino do Espírito. Eles rodearam aquela cidade 7 vezes. E eles gritaram, eles louvaram a Deus. E as muralhas caíram por terra por causa do poder de Deus. Não foi na força do braço, não foi no enfrentamento bélico, sim foi pelas armas espirituais a vitória do povo de Deus. A sua vitória será no reino do Espírito. Aleluia. As armas são as armas espirituais, elas destruirão as fortalezas. Cara, deixa eu te falar das fortalezas. No mesmo texto Paulo diz assim: destruindo os conselhos e a toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olha o que ele está dizendo aí: destruindo todos os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que mais se levanta hoje contra o conhecimento de Deus? A sabedoria desse mundo, as filosofias desse mundo, os conhecimentos deste mundo se levantam contra o conhecimento de Deus, se levanta contra as verdades de Deus. Agora ele está dizendo: nós vamos destruir esses conselhos quando nós levamos cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quando nós pegamos todo o conhecimento e levamos em obediência a Cristo. Quando eu me condiciono à obediência a Cristo, e sim, dessa maneira eu estou pronto a vingar toda a desobediência quando for cumprida a obediência. Olha o que ele vai dizer, irmão, diante dessa batalha que nós estamos sofrendo no reino do Espírito. Ele está dizendo que eu vou vingar a desobediência quando eu for obediente. Quando eu for obediente a Deus, quando eu confiar em Deus, quando eu confiar na palavra de Deus, eu vou vingar a desobediência e serei vitorioso na presença de Deus. Aleluias. Tiago 4,7, Tiago diz assim: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos pois a Deus. Irmão, não é todo mundo que se sujeita a Deus, não é todo mundo que se rende a Deus. Ele está dizendo: sujeitai-vos pois a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente que corre do diabo, irmão. O diabo, eu e você resistimos, nos sujeitamos ao Senhor, a Deus, e resistimos às trevas, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua casa. Porque eu e você estamos de pé, resistindo às forças do mal. O reino de Deus é tomado à força. Lucas capítulo 4, versículo 13. No final da tentação de Jesus, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Sabe que Jesus ficou 40 dias no deserto, irmão, e ele foi tentado pelo diabo. O diabo tentou, diante da sua fraqueza no deserto, do seu jejum, da sua necessidade material. Jesus estava com fome, estava limitado no deserto, fraco na carne, fraco nas necessidades humanas, mas Jesus estava inabalável no Espírito. Ele estava de pé no Espírito, ele estava inabalável na presença de Deus. O diabo tentou. Você conhece a tentação de Jesus no deserto, e a Bíblia diz: depois de toda a tentação sendo consumada, o diabo deixou, ausentou-se dele por algum tempo. O que nós entendemos aqui, irmão? Que o diabo vem e vai, ele vem e vai, ele vem e vai. Depois ele tentou Jesus de novo, e depois ele tentou Jesus de novo,
e tentou Jesus de novo. E assim ele vem contra as nossas vidas. Ele vem, eu e você resistimos, ele vai. Depois ele vem de novo, eu e você resistimos e ele vai. E assim será até Jesus voltar, irmão. Por isso que homem e mulher de Deus deve estar de pé na presença de Deus. Aleluias, amém? Porque muitas vezes eu e você somos tentados. Somos tentados, irmão, mas nós reagimos diante da tentação. Paulo diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, que o diabo gosta de brincar com a nossa carne, com os nossos desejos, com os pecados. É onde que ele pega os homens e mulheres. É nesse lugar que ele pega, é na tentação que ele derruba os homens e mulheres. Mas se eu e você estamos fundamentados em Jesus, e se a nossa guerra não é na carne, a nossa guerra é no Espírito, ele fugirá de mim e de você. Aleluias, porque Jesus está conosco todos os dias. Por isso não podemos dar lugar ao diabo. Temos que dar lugar à presença de Deus todos os dias em nossa casa. 1 Pedro 5,8, Pedro diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Todos os dias, irmão, ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em outras palavras, Pedro está dizendo: cuidado, não dê ocasião, não baixe a guarda, não abra brechas, não facilite, porque ele está esperando o momento para devorar. Vigiai, sede sóbrios, porque o vosso adversário está ao derredor. É o nosso adversário, não é o adversário de Deus. Bramando como leão, ele não é um leão, mas ele brama como um leão. E o desejo dele é tragar, é matar, roubar, destruir. Eu e você precisamos vigiar. A Bíblia também diz em Efésios 6 que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmão, a armadura de Deus não é a armadura do homem. Você lembra quando Davi vai ao campo e o exército de Israel está em guerra com os filisteus? E Davi simplesmente vai levar uns queijos para os seus irmãos. Seu pai mandou: Davi, leva uns queijos lá para os seus irmãos, estão na guerra, leva uns pães, vê como que os seus irmãos estão. E a Bíblia diz que um gigante, Golias, dos filisteus, estava zombando de Israel 40 dias e 40 noites. É de manhã e de tarde. De manhã e de tarde ele zombava. Ele humilhava Israel. Nem mesmo o rei de Israel, Saul, se dispôs a lutar com um gigante, irmão. Todo mundo estava acovardado diante da guerra. Só que aquela guerra não era uma guerra simplesmente carnal, não era uma guerra simplesmente física, era uma guerra espiritual. Quando Davi chega no campo de batalha, Davi não foi para guerrear, ele foi em obediência ao seu pai levar os pães. Quando ele chega no campo de batalha, ele escuta Golias afrontando Israel. Creio eu, não diz a Bíblia, mas o coração de Davi se indignou, que Davi era um homem espiritual, um homem de Deus. E ele vê toda aquela situação, aquele cenário caótico, fez uma leitura espiritual e disse: não pode estar acontecendo isso. O povo de Deus sendo afrontado pelo inimigo e aceitando a afronta, se rendendo ao inimigo, não pode acontecer isso. Então Davi, irmão, por uma direção do Espírito, ele se resolve levantar e ir contra o gigante. Ele diz: eu enfrentarei esse gigante em nome do Senhor dos exércitos. Então Davi vai ao rei Saul e diz: Senhor, eu enfrentarei o gigante. O rei diz: não, você não pode, você é menino, ele é guerreiro desde de criança, você não tem condições com ele. Claro que não tem condições, irmão. Na guerra da carne não tem condições. Preste atenção, se você lutar na carne, você vai perder. Na carne você não consegue com o diabo. Então Saul disse: você não vai conseguir. Davi disse: sim, eu vou conseguir, em nome do Senhor dos exércitos, eu vou conseguir. Então Saul, irmão, carnal, não entendendo a visão espiritual, diz: vem cá então, Davi, vem cá, vou colocar minha armadura em você. Aí Saul coloca lá a couraça dele, vai colocando os apetrechos da armadura, coloca o capacete. Davi era pequenininho e Saul era um homem alto, e a sua armadura é incompatível, desproporcional. Davi pega a espada de Saul enorme, ele fica todo desconjuntado com aquela armadura.
Ele disse: eu não vou poder lutar com isso. Não é isso, rei. Não é isso. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus não é pela carne. A luta não vai ser pela força humana. Preste atenção, irmão. A sua luta não é pela força humana. Preste atenção. A sua luta é pela unção e pela autoridade de Deus que você vai vencer. Amém? Você vai vencer pelo poder do Espírito Santo. Aí Davi pega aquela armadura, tira dele: tira isso de mim, tira dele. E ele lança no chão. Então a Bíblia diz que ele vai num riacho e pega 5 pedras, mas ele usa só uma. E ele vai contra Golias. Preste atenção, querido. A batalha é espiritual, não é física. A batalha da sua vida é espiritual, não é física. Quando Davi olha para o gigante zomba dele. O gigante humilha Davi. Diz: você, um menininho, um garotinho, vem contra mim com pau. Porque Davi tinha um cajado de pastor, irmão. Você está de brincadeira comigo? Tanto de homem aí, vai vir você. E aí a Bíblia diz que o gigante Golias começa a amaldiçoar, praguejar Davi e lançar as maldições dos filisteus sobre ele. E aí Davi diz assim: olha, você, Golias, eu vou dizer uma coisa para você. Você vem contra mim com escudo, com lança, com dardo, você vem com todo esse aparato, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Aleluias! E hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça. Hoje mesmo eu cortarei a sua cabeça. E a Bíblia diz que Davi pega uma pedra, irmão, coloca no seu estilingue, coloca na sua funda, e ele lança aquela pedra. A pedra vai rumo à testa de Golias. A Bíblia diz que a pedra, ela afunda na testa de Golias. Você sabe o quanto o nosso crânio é duro, irmão. A pedra ficou cravada na testa do gigante, e a Bíblia diz que o gigante caiu para frente. E Davi corre em direção ao gigante, pega a espada e corta a cabeça. Porque gigante você tem que cortar a cabeça. Gigante você tem que arrancar a cabeça fora. Porque esse gigante é o diabo, esse gigante é das trevas, esse gigante é do mal. E contra o mal eu e você, irmão, não temos piedade. Contra o mal eu e você não podemos ficar omissos. Contra o mal eu e você não podemos ter dó. Sabe por quê, irmão? Porque Satanás é implacável. Ele não tem dó, ele não tem misericórdia. E eu e você contra as forças das trevas não temos misericórdia. Davi derruba Golias e corta a cabeça e leva a cabeça diante do rei de Israel. Porque Davi sabia que a sua luta não era na carne, a sua luta era no espírito. Eu e você só vencemos no espírito, irmão. Deixa a carne de lado. A carne não vai trazer vitória para mim e para você. O braço não vai trazer vitória para mim e para você. O nosso braço é muito fraco, irmão. A nossa força é muito limitada. Nós lutamos contra um inimigo espiritual, não é físico. Quantos querem vencer as batalhas espirituais fisicamente e não vão vencer nunca, jamais? Porque é mais forte do que eu e você. É mais forte do que a nossa própria estrutura humana. O texto diz, Paulo diz em Efésios 6, versículo 10 ao 18, ele diz assim no versículo 12, ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde é que eu e você fomos abençoados? Nos lugares celestiais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. E se Ele está dizendo que eu e você somos abençoados nos lugares celestiais, é no mesmo lugar celestial que são as guerras espirituais, que Ele está dizendo aqui, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade
nos lugares celestiais. O lugar da guerra é o mesmo lugar da vitória. O lugar da guerra é o mesmo lugar da bênção. O lugar da guerra é o mesmo lugar da prosperidade. O lugar da guerra é o mesmo lugar da vitória na presença de Deus. Aleluias! É nesse lugar que eu e você somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. João diz, 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou não vive no pecado, mas o que é de Deus, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O diabo, irmão, não tem autoridade para tocar na sua vida, não tem autoridade para tocar na minha vida, porque eu e você nascemos de Deus, e quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Aleluias. Sabe, querido, dentro da mesma palavra de Isaías, ele fala dessa arma, dessa estratégia que não vai prevalecer sobre as nossas vidas, mas ele fala de uma língua maldita, uma língua que se levanta. Sabe, irmão, a língua que se levanta pode ser as calúnias, as maldições que são lançadas, palavras contrárias, desejos contrários de outros contra a nossa casa, contra a nossa família, palavras malditas, vontades e desejos contrários ao desejo de Deus. Lembre-se que Deus disse para Abraão: os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Em outras palavras, está dizendo, quando uma palavra maldita vier sobre a sua vida, ela vai bater e vai voltar, ela não prevalecerá contra você, porque você já é abençoado, e não tem como amaldiçoar quem já é abençoado. Por isso que macumba não pega nem crente, por isso, irmão, que maldição não pega nem crente, por isso que nada que você pensar que o mal fizer possa pegar em você, porque você já é abençoado por Deus. Aleluias! E Ele está dizendo que nós estamos diante desse poder de Deus, dessa proteção, estamos debaixo das asas, no esconderijo do Altíssimo, guardados por Ele. Só que deixa eu falar uma coisa para você, o texto que nós lemos, irmão, a língua que se levanta, a língua maldita, eu e você não podemos ficar passivos diante dela. A Bíblia diz em Provérbios 10:31, a boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Ainda o Salmos 12:3 diz assim, o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros, e a língua que fala soberbamente. As palavras contrárias, as palavras de soberba, as palavras malditas, de lisonjas, essas palavras serão cortadas por Deus. Só que Isaías disse que eu e você vamos condenar essas palavras, não vamos ficar passivos diante dessas palavras, porque essas palavras são dignas de condenação, dignas de juízo. Porque as palavras, irmão, preste atenção, as palavras elas saem e elas ficam no ar. Tudo que nós produzimos um dia será cobrado. Você lembra quando Jesus disse que nós daremos conta de cada palavra que sair da nossa boca? Com as nossas palavras nós construímos, mas nós também derribamos. Com as nossas palavras nós abençoamos e também corremos o risco de amaldiçoar. Nós que somos abençoados. Com as nossas palavras nós temos autoridade, porque Deus nos deu chaves. O que você ligar na terra será ligado no céu. Você liga a bênção, estabelece o propósito de Deus, a vontade de Deus, e você desliga a maldição, o pecado, as ações do mal. Você, com a palavra de autoridade e poder, você liga a bênção e desliga a maldição e o pecado. A Bíblia diz em Romanos 8:33 e 34, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Paulo faz uma pergunta, é Deus quem o justifica, quem é que o condena ou quem o condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus.
Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E a Bíblia diz que Jesus, nesse momento, Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus, nesse momento, está intercedendo pelas nossas vidas. Não há acusação que possa vir sobre as nossas vidas, pois somos justificados por Ele. Mas as palavras que vêm sobre as nossas vidas, nós iremos condená-las em juízo. Com a autoridade de Deus, nós vamos condenar essas palavras. Paulo diz em 2 Coríntios 6, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Com o poder da palavra, ainda 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. É no poder da fé, é no poder da palavra de Deus, não em palavras humanas. 1 Coríntios 2:4, e a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas, de convencimento humano, mas em demonstração de espírito e de poder. A palavra de Deus que Paulo pregava não era meramente uma filosofia humana, mas era uma demonstração do Espírito de Deus e o poder de Deus atuando através dele. Também em 1 Coríntios 1:18 ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. Essa palavra aqui, irmão, é o poder de Deus. E é por essa palavra que eu e você somos vencedores. É por essa palavra que eu e você estamos de pé. É por essa palavra que eu e você vamos viver o propósito de Deus sobre a terra. E o último texto que eu quero deixar para você, Romanos 1:16, ele diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também depois do grego. Ele está dizendo que a palavra é o poder, é a unção, é a autoridade que nos faz vencer na presença do Senhor a cada dia. Amém? A nossa guerra, irmão, não é na carne, a nossa guerra é no Espírito. E Jesus já te deu as armas espirituais para ser mais do que vencedor. Amém? Eu quero orar junto com você, e nós vamos com o poder e a autoridade da palavra, nessa noite, cancelar toda palavra altiva, cancelar toda palavra maligna, cancelar toda palavra e sentença do mal que outros lançaram contra as nossas vidas, ou mesmo que as trevas projetaram contra a nossa casa. Nessa noite eu quero orar com você. Eu quero que você ore e declare nessa noite o poder do Espírito Santo sobre a sua vida e a sua casa, e o poder da palavra de Deus. Amém? Feche os teus olhos, levante as suas mãos ao alto nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o Senhor nessa noite. Estamos diante da tua presença, Pai. Estamos diante dessa edificação abundante, o poder do Espírito Santo, o poder da tua palavra. E eu sei que a tua palavra não voltará vazia, mas o Senhor há de cumprir o teu propósito nessa noite, no qual ela foi enviada. Nessa noite eu uno a minha fé, uno a minha oração e a minha palavra com a palavra dos meus irmãos, Pai. E nós condenamos, ó Deus, toda palavra contrária. Nós condenamos toda palavra, ó Deus, injusta, enganosa, maldita nesta noite contra as nossas vidas, contra as nossas casas e famílias. Nós agora, em nome de Jesus, denunciamos todas as palavras das trevas e as subjugamos em nome de Jesus, e as repreendemos em nome de Jesus, e as neutralizamos em nome de Jesus, e declaramos o teu poder, o poder do teu Espírito, pois a nossa guerra não é na carne, a nossa guerra é no reino do Espírito, e no Senhor somos mais do que vencedores nessa noite, em nome de Jesus. Pois nenhuma ferramenta preparada, ó Deus, nenhuma ferramenta preparada prevalecerá contra as nossas vidas, contra as nossas casas e famílias. Nessa noite, derrama a tua unção, o teu poder e a tua vida sobre o teu filho, sobre a tua filha, Senhor. Derrama a autoridade do teu Espírito Santo, e ó Deus, e desfaz, quebra, aniquila, anula toda a ação do mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós exaltamos a tua glória nessa noite,
e tomamos posse deste poder, desta unção e desta vitória na tua presença, Pai. Declaramos, ó Deus, que nós não somos reféns das circunstâncias, não somos reféns do mal, estamos diante do poder do Santo de Israel, e a nossa vitória é no Senhor, Pai. Tu nos fez mais do que vencedor. Nessa noite, que a enfermidade caia por terra. Nessa noite, que a enfermidade na alma, a depressão, agora caia por terra, e eu te ordeno em nome de Jesus, saia. A enfermidade no corpo agora, eu ordeno em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, eu declaro a restauração, eu declaro a restituição, a saúde, a renovação sobre o teu corpo, a tua alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pois nas tuas pisaduras fomos sarados, e nós tomamos posse do poder da tua palavra, e recebemos o milagre do Senhor neste lugar.